perspectiva de tempo no que diz respeito até a pessoa que está necessitando do socorro ligar para a SEABRA e essa ligação ser redefinida aqui para Itaberaba? Vocês têm uma precisão de tempo exatamente? O protocolo do Ministério da Saúde traz que desde que o paciente liga para 192 até a ambulância chegar deve ser de 10 minutos. E aí a gente está se alinhando com a central e cada vez diminuindo mais o tempo de resposta. É tanto que essa semana a gente faz um relatório semanal. E aí essa semana teve uma ocorrência que foi em 2 minutos, porque a ambulância já estava na rua quando foi disparada e aí chegou no menor tempo possível. É o que eu falei no projeto Samuzinho e venho pedindo, gente, quando a ambulância ligar a sirene, por favor, abram caminho, porque ninguém vai ser multado, né? Correto. A gente precisa chegar no menor tempo possível. Isabela, fala um pouco pra gente no que diz respeito por que Itaberaba não tem uma central propriamente, ficou dependente de SEABRA. Nada contra quem é de SEABRA que está acompanhando a nossa audiência. Eu tenho propriedade para falar de SEABRA, secretária, porque morei 7 anos lá, retornei agora para Itaberaba no início do ano, eu tenho uma boa relação com SEABRA, acompanhava de perto, também estava no jornalismo lá em SEABRA, eu tenho muita propriedade para falar de SEABRA, quem me conhece em SEABRA sabe, nada contra o seabrense, mas só questão de entender mesmo um pouco de como funciona essa questão, por que Itaberaba não tem uma central própria. Essa questão foi uma questão de gestão, né? Então eu vou pedir para a secretária explicar melhor. Perfeito, é com você, secretária. A sua bola. Mas é importante essa articulação e essa construção que é em rede. Sim. E justamente por essa construção sem rede, existem variáveis territoriais, variáveis de acesso. Então, desde o desenho da implantação do Serviço Móvel de Urgência, já houve essa discussão entre os 14 municípios que estão fazendo parte do território. E dentro da distribuição geográfica, dentro da localização, aí tem também o sinal de 192, aí tem também como a gente vai ter a Oi, que é a empresa hoje que faz assessoria e que recebe essas mensagens. Então, dentro de toda essa perspectiva de organização logística e estrutural, foi acordado entre os gestores e com o apoio da CESAB e do Ministério que ali seria a melhor localização. E isso acontece em todo o território, não só aqui em Itaberaba. Então, nos outros territórios sempre tem a central de referência e tem as bases descentralizadas. Eu fui mais a questão estratégica pela localização de SEABRA. Agora, lembrando também que apenas Itaberaba e SEABRA têm a unidade avançada. Então, a gente não é uma base, a gente não é a CRU, a gente é uma base descentralizada. Mas nós temos tanto a unidade básica quanto temos a unidade avançada. Então, nós, assim como Itaberaba, somos a referência do território. E SEABRA da Central de Ambulâncias. Tem um número da central? Caso vocês tenham esse número, procure aí que eu estou filtrando aqui as outras mensagens. Pronto, tem sim. Também que eu já passo aqui. Pronto, fica à vontade. Enquanto isso, surgiu aqui uma outra dúvida, o ouvinte perguntando, Carlos... Posso te falar o número? Pronto, fica à vontade, secretária, vai lá. É 75, o 9, né, que a gente coloca à frente, 9208 6824. Perfeito. Repetindo? 75 9 9208 6824. Ótimo. Carlos Leitão, ele está perguntando o seguinte: como se deu o processo, Isabela, de contratação dos servidores, das pessoas que estão atuando no SAMU? Ele quer saber como é que se deu esse processo aí de contratação dos servidores. Pronto, né? A contratação dos servidores iniciou muito antes da gente começar, né? A construir a base. Então, assim, foram servidores que já tinham um histórico de serem muito qualificados, né? Bons na urgência e emergência. Então, foram todos selecionados pela gestão devido à competência. Esse processo de seleção se deu bem antes da implantação oficial do serviço. Isso. Médicos, enfermeiros, socorristas, isso? Isso. A gente, né, complementando aí a nossa coordenadora Isabela, a gente já vinha em discussões com a CESAB, a gente já vinha em discussões na CI, né, na Comissão Intergestora, entre os municípios, porque precisa você ter uma análise de perfil. E aí, como a gente conversou, o seu questionamento inicial, né, o recurso, isso, financiamento, né? Financiamento, a gente mantém com recursos próprios. Com esse desmembrar do GRE, com a gente tirando esse serviço e a gente transformando ele num SAMU central de ambulância, a gente aproveitou dentro da própria rede. Então, é o que nós poderíamos chamar aqui de uma seleção interna. Então, dentro de uma análise de perfil, dentro do campo de atuação, então foram os profissionais que foram selecionados. O quantitativo, ele já vem dentro de um organograma que a própria CESAB já aponta. Então, a gente tem 5 técnicos para aquela ambulância básica, 5 condutores, 5 enfermeiros e os médicos, por um acordo entre os municípios, ficaram 7 profissionais, sendo um plantonista para cada dia da semana, mas mais de 90% da equipe ela é composta por profissionais que já estavam na rede. Perfeito.
chegada do SAMU no município? Acho que é uma pergunta importante para esclarecer para os nossos ouvintes, porque é um serviço que continua ativo no município, mesmo com a chegada do SAMU, ou cabe aí esse esclarecimento? Secretária, pois não? Ótima pergunta. Importante a gente tratar sobre isso. Quando a gente não tinha o SAMU, a gente tinha o grupo de resgate, né? Chamado aqui, conhecido carinhosamente como GRE. Com a chegada do SAMU, a gente refaz a rede, o desenho da rede de assistência. Então, toda urgência, toda emergência, ela liga 192 e ela fica a cargo do SAMU. E o GRE, ele perde essa nomenclatura e ele passa a ser chamado de central de ambulância. Então, o GRE, que agora é central de ambulância, essa central, ela serve para fazer os deslocamentos, as transferências de paciente. Então, é um paciente que está, por exemplo, na UPA e saiu uma regulação para a Feira de Santana. Quem faz esse transporte? A central de ambulância. É um paciente que está na UPA e ele vai para o regional. Quem faz? Central de ambulância. É um paciente que precisa trocar uma bolsa de colostomia. Isso não compete ao SAMU. Isso quem faz? Central de ambulância. Então, as transferências ficam com a central de ambulância. As urgências e emergências, elas passam a ser redesenhadas e ficam com o GRE. 13 horas, pontualmente, Voz da Comunidade, até as 13 horas e 30 minutos. E hoje entrevistando aqui a secretária de Saúde do município, a coordenadora do SAMU, entendendo aí como tem funcionado o serviço do SAMU no município. Secretária, você disse que já tem 70 ocorrências. Essas 70 ocorrências dentro de dentro de Itaberaba, minha mente foi lá em Seabra. Dentro de Itaberaba ou na zona rural, como é que tá o mapeamento dessas ocorrências? É dinâmico. A gente faz o mapeamento para mandar para o estado pelo município. Então, a maior parte dessas ocorrências aconteceram em Itaberaba. Foram todas aqui em Itaberaba. Isso. Não só